E hoje o tema da nossa meditação é a resposta está aqui. Então a gente vai ver qual é a pergunta, para a gente poder saber qual é a resposta também. Então vamos abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 12, e a gente vai ler do versículo 35 ao 37. A gente viu, agora toda essa meditação no livro de Marcos, esses últimos trechos. Jesus está ali passando pelos últimos dias dele na terra, antes de ir para a cruz. O que mais aconteceu nesses capítulos anteriores foram vários confrontos à pessoa de Jesus, Então, nós vemos grupos de religiosos, grupos de pessoas que eram contra o Senhor Jesus, indo até ele, confrontando com perguntas que, na verdade, eram armadilhas, só para ver se encurralavam Jesus ou se pegavam Jesus em alguma resposta ruim que ele desse para acusá-lo, para levá-lo à morte mesmo. Eles estavam já planejando como poder se livrar de Jesus. Mas o que acontece? Em cada uma desses confrontos, quem que sai vitorioso? É o Senhor Jesus. Ali com a resposta certa, com a resposta que faz todo mundo ficar sem palavras, Jesus, pelo Espírito Santo, com toda a sabedoria celestial, ele ia rebatendo a cada pergunta que vinha com muita graça do Senhor. Mas nesse trecho que a gente vai ler agora, o quadro inverte. Não é um grupo, alguns homens que não gostavam de Jesus, não foram eles que fizeram uma pergunta para Jesus. O próprio Jesus faz uma pergunta para eles. Jesus pergunta para eles, e algo assim de um assunto que ainda não tinha sido ali tão discutido nos últimos capítulos, que parece que veio assim, do nada, mas Jesus pergunta, ele vai direto no personagem, na pessoa principal, na pessoa central de toda a história judaica. Ele vai direto em alguém que é central em toda a história, no personagem mais importante, mais especial e mais desejado por todos os judeus, inclusive por aqueles homens que estavam ali, por aqueles religiosos. Jesus pergunta para eles algo sobre a pessoa mais importante de todas. E esses homens, eles conheciam muito das Escrituras, eles conheciam muito da lei de Moisés, da Torá, que é a Bíblia judaica. Mas será que eles vão saber a resposta dessa pergunta? Vamos ler ali então Marcos. Vou ler na versão Revista Atualizada, do versículo 35 ao 37. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão ouvia com prazer. Vamos orar? Senhor Deus, neste momento, Pai, queremos olhar apenas para o Senhor, queremos ouvir a Tua palavra, o que o Senhor tem para dizer a cada um de nós, e pedimos que o Senhor se revele, Pai, a nós, que o Senhor revele a Tua palavra, Senhor Deus, que não só apenas a entendamos na nossa mente, Senhor, mas que seja revelada aos nossos espíritos, em nome de Jesus, Deus. Que a gente possa ouvir também hoje essa pergunta e que possamos ver a resposta, não apenas saber, mas ver, Senhor, essa resposta que o Senhor tem para nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da gente conversar ali sobre as palavras desse texto, eu queria pular ali para Mateus e pegar 2 versículos emprestados, que eles contam como começou ali essa conversa, como que estava caminhando esse ensinamento de Jesus no templo, antes dele fazer essa pergunta: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Então, antes disso, ali em Mateus 22, 41 e 42, diz assim: reunidos os fariseus, interrogou-o Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Então Jesus já tinha perguntado, o que vocês pensam do Cristo? Quem será que é esse Cristo, O que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Então essa foi a pergunta de Jesus. De quem Cristo é filho? E eles responderam o quê? De Davi. Então Jesus,
ele continua ali, né, em Marcos, versículo 35, a gente viu, né? Jesus ensinando, tal, perguntou, como que dizem que Cristo é filho de Davi? Então, Jesus já tinha perguntado, né, de quem Cristo é filho? Eles falaram, de Davi. E Jesus fala, como que dizem que Cristo é filho de Davi? Então, essa é a pergunta que Jesus está fazendo. Ele foi direto ao ponto principal de toda a Escritura, de toda a promessa de Deus para o povo judeu, que era a vinda do Messias, a libertação através do Messias. E Jesus vai direto ali e pergunta, tá, de quem que ele é filho? Mas vamos ver ali então, personagem por personagem, quem são essas pessoas. Primeiro ali no versículo 35, Jesus pergunta como dizem os escribas. Quem que eram esses escribas? Bom, elas eram um grupo de pessoas que eram os mais versados na Torá, que é a lei do povo judeu, ali os nossos primeiros livros da Bíblia, né? E eles eram os mais versados, mais conhecedores da Bíblia, das Escrituras. Eles eram estudiosos, intérpretes, professores, que examinavam as questões mais difíceis, mais delicadas da lei e as expunham. Então, assim, eram pessoas que conheciam muito, muito, muito bem mesmo, que a vida delas era apenas estudar, copiar ali a lei, os profetas, toda a Torá, né, a Bíblia dos judeus. Então, era gente que conhecia muito bem. Então, Jesus pergunta para essas pessoas, né? E ele fala ali, como dizem então os escribas, que conhecem tanto das promessas, da lei, como dizem que o Cristo é filho de Davi? Então, o que é essa palavra Cristo? Né? Cristo, na verdade, é a palavra grega para Messias. Messias é em hebraico, Cristo é em grego e em português é ungido. Ungido, então, é um título para o Filho de Deus. Então, isso aqui significa Cristo. Então, a gente tem dois títulos ali, né? Que ele fala que como dizem os escribas, que o Cristo é filho de Davi. Então, tem Cristo e tem filho de Davi. Quem que é esse Davi que está falando aqui? É o próprio Davi, aquele que matou Golias, né? Então, foi o segundo rei da história de Israel e foi um grande conquistador, um dos maiores conquistadores ali. Ele foi também o autor de grande parte dos Salmos e ele recebeu uma promessa muito especial, uma promessa diretamente de Deus. E essa promessa é que do descendente dele viria um rei que iria reinar para sempre. Quem é esse rei que reinará para sempre? É o próprio Messias. Então, nós sabemos que esse título, Filho de Davi, ele está falando do próprio Messias, o descendente de Davi, não necessariamente ali o filho, né, que foi gerado, mas significa o descendente de Davi. Então, temos dois títulos que falam sobre o Messias, que falam sobre o enviado de Deus, que é Cristo e Filho de Davi. Vamos seguir, então, para o versículo 36. O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Bom, o Espírito Santo, a gente sabe que é o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, né? É Deus, Espírito Santo. E o que Davi falou, então, pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Esse versículo, Jesus está citando ele de um salmo, do Salmo 110. É o versículo 1 do Salmo 110, um salmo escrito por Davi, inspirado pelo Espírito Santo, como a gente viu. E é um salmo messiânico. O reverendo, né, Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, que é a coroa de todos os salmos, uma das principais passagens messiânicas de todo o Antigo Testamento. Por quê? Porque ela está falando diretamente, explicitamente sobre o Messias ungido do Senhor. E também é o trecho do Antigo Testamento que é mais citado no Novo Testamento. O Salmo 110 foi citado no Novo Testamento, inclusive por Jesus aqui, né, mas também por Paulo, por Pedro, foi citado 21 vezes, só esse salmo. Mas para a gente continuar, então, vou ler rapidamente ali o Salmo 110, porque, como eu falei, aqueles escribas, eles conheciam muito bem a palavra de Deus. E eles com certeza conheciam esse salmo, e com certeza sabiam todos os versículos ali deste salmo.
e eu vou ler para que a gente possa conhecer também, ok? Na versão linguagem de hoje. Então, acompanhe aqui. Vou pegar uma aguinha antes. Então, acompanhe aqui comigo. O título está assim na minha Bíblia: O Rei Escolhido por Deus. Então, vamos lá. Versículo 1. O Senhor Deus disse ao meu Senhor, o Rei: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Esse é o versículo que nós lemos aqui, que Jesus citou, né? Versículo 2. Ó Rei, o Senhor Deus estenderá desde Jerusalém o poder do Senhor. Domine os seus inimigos, disse o Senhor Deus. No dia em que o Senhor, ó Rei, os combater, o seu povo se apresentará como voluntário. Como o orvalho da madrugada, os jovens se encontrarão com o Senhor nos montes sagrados. O Senhor Deus fez esse juramento e não voltará atrás. Você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Ó Rei, Deus está do seu lado direito e derrotará reis no dia em que se irá. Ele julgará as nações, cobrirá de mortos os campos de batalha e no mundo inteiro derrotará reis. No caminho, o rei beberá água de um ribeirão e se levantará vitorioso. Esse salmo ele fala da exaltação do Messias. Ele também fala da segunda vinda do Messias, da entronização, do governo do ungido do Senhor. Ele revela a autoridade e o poder conferidos ao Messias pelo próprio Deus. E ele termina, então, o salmo falando sobre a vitória gloriosa, a vitória completa, a vitória eterna do Rei, do Messias, operada maravilhosamente por Deus o Pai, pelo próprio Deus. Então, este é o contexto da onde Jesus cita esse versículo que a gente leu ali em Marcos 12, 36. Mas vamos olhar agora, dar um zoom aí nessa citação. E começa falando assim: Disse o Senhor ao meu Senhor. Eu gostei também da linguagem de hoje desse versículo, porque ele falou assim: Disse o Senhor Deus ao meu Senhor. E tem uma diferença nessas duas palavras, né? Aqui em português está só Senhor e meu Senhor. Mas no hebraico, o primeiro Senhor, no original, ele é Yahvé, da onde vem Jeová, que significa autoexistente, eterno, ou seja, que ele existe por si só, que ele nunca foi criado, que ele nunca nem começou, nem terminou, nem vai terminar, mas que ele existe desde sempre, porque ele é eterno. Então, todos esses significados estão dentro deste termo, dessa palavra Jeová ou Yahvé, que é o primeiro Senhor. É referente apenas a Deus. Então, disse o Senhor Deus, né? Disse Jeová ao meu Senhor. Então, quem que é esse segundo Senhor? Meu Senhor. Essa palavra no original, no hebraico, significa Adonai. Ali, literalmente, é Adon, que significa meu Senhor. É um termo pode ser usado para Deus, como a gente fala, né? Senhor Deus, Senhor. Ou pode ser usado para pessoas também. Por exemplo, os mais novos, né? Teoricamente, em alguns lugares. Quando vem um homem mais velho, não falam para ele, você está bem? Eles falam para ele, o Senhor está bem? Né? Então, é um termo que pode ser usado tanto para Deus quanto para homens, da mesma forma que esse Adon, de Adonai, pode ser usado. E ele significa também mestre, rei, dono, e eu gostei dessa aqui, proprietário de todas as coisas, dono de tudo. Então, Davi basicamente está falando aqui, que Jesus citou esse versículo, está falando... disse o Senhor, disse Deus, ao meu Senhor, ao meu dono, ao meu proprietário, ao meu mestre, ao meu rei. E Davi era rei, né? E ele tem aqui, nesse versículo, dois senhores, né? O Senhor Deus e esse Senhor dono dele. E o que mais que... Então, o que o Senhor Deus falou, né? Para o Senhor de Davi. Começa ali, assenta-te à minha direita. Esse termo, assenta-te, né? É para... sentar, então sente-se. E é um sinal de tarefa completa. Porque quando a gente está trabalhando, a gente está em pé, andando e está fazendo as coisas. Quando a gente termina, o que a gente faz? A gente para. Né? E aqui esse assentar, ele traz para nós essa ideia, essa noção de que a tarefa foi completada. De que Jesus completou a tarefa. De que o Senhor ali completou a tarefa. Né? A obra dele estava concluída. Então, assenta-te. Assenta-te aonde?
à minha direita. Então é próximo do próprio Deus Pai, é ali do lado, junto. E essa posição à direita, ela é uma posição da plenitude de honra e de poder e ao lado de Deus, né? Então é poder, domínio, dignidade, é uma posição especial, distinta, superior a todas as outras. Então assenta-te à minha direita, e o que mais? Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então até dá essa ideia de tipo, senta aqui e espera até isso acontecer. Então, esse Senhor, ele está assentado porque ele terminou o seu trabalho. E ele está assentado na posição mais distinta, e ele espera, ele aguarda. Eu queria ler aqui Hebreus 10, versículo 12 e 13, diz assim, bem claramente, né? Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, ou à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então é basicamente isso aqui, basicamente a citação de Jesus, o salmo ali de Davi, mas agora totalmente explícito, falando claramente Jesus. Jesus tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, ou seja, a sua própria vida. Então essa foi a obra que Jesus concluiu, completou. Então, tendo feito isso, tendo feito a sua missão, cumprido a sua missão, ele se assentou à direita de Deus, aguardando daí em diante. Então, esse até é uma espera. Ele está aguardando algo que o Pai, que Deus Pai está fazendo. Mas será que então Jesus ele só está sentado e não está mais agindo, não está trabalhando, não está fazendo nada, só está aguardando? Com certeza não, né? Jesus, ele tem muitas funções. E eu queria destacar apenas uma delas, que me foi muito especial neste texto, que está em Romanos, capítulo 8, versículo 34. Diz assim, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por vós. Então Jesus ele está ali sentado à direita do Pai, de Deus Pai, e o que ele está fazendo? Intercedendo, pedindo em favor de nós. De nós quem? Dos seguidores de Jesus, daqueles que são dele, dos que creem, dos que entregaram sua vida a Cristo. Então Jesus ele intercede por nós. Eu achei isso muito especial, porque ele está no lugar ali do lado do Pai, no lugar mais alto, mais distinto, e ele está intercedendo por mim e por você também. Amém? Bom, vamos continuar aqui. Até quando, então? Até que eu, Deus, que está falando isso, né? Até que eu ponha os teus inimigos. Que palavra que é essa, inimigos, né? Qual é a palavra ali que foi usada? Ela significa aqueles que te odeiam, ou os que se opõem contra ti, ou os que são hostis para contigo. Então, esses inimigos são aqueles que te detestam, que se opõem, que vão contra você. Então, Deus está falando, até que eu coloque as pessoas, esses que são contra você, aonde? Debaixo dos teus pés. Essa expressão significa estar sujeito, ser ali submetido ao poder do outro. Então, assenta-te até que eu coloque aqueles que são contra ti sujeitos ao teu poder, debaixo do teu poder. Então, essas foram as palavras do próprio Deus Pai para quem? Para o Messias, para o seu ungido, para o seu filho, para Jesus. Amém? Versículo 37. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Então, o que estava acontecendo ali? Para esses escribas que tanto conheciam da palavra de Deus, para eles, o Cristo, o Messias, era filho de Davi. Ou seja, estava abaixo ali de Davi, né? Era descendente, vinha de Davi. Mas Jesus fala assim, como que ele pode ser filho de Davi, estar abaixo de Davi, ser descendente de Davi, se Davi chama ele como? De meu Senhor.
O Senhor, ele está acima. O Senhor é o dono, né? Como eu falei, é o proprietário de todas as coisas. Então, o dono, o proprietário, o mestre, o Senhor, ele está acima daquele que é seu, digamos assim, da sua posse, não é verdade? Então, como que Jesus está perguntando? Vocês estão falando que o Messias, então, ele é filho de Davi. Mas como ele pode ser filho de Davi se o próprio Davi chama ele de Senhor? Se ele está acima de Davi? E o que eles responderam, então? Nada, né? Ninguém conseguiu mais falar nada. E a grande multidão ouvia com prazer. No texto ali de Mateus, diz que depois ninguém mais ousou perguntar coisa nenhuma para ele. Eles conheciam o contexto da onde Jesus citou aquele versículo e sabiam muito bem que o final ali desse Messias, do Cristo, seria vitorioso sobre aqueles que vão contra ele, sobre aqueles que se opõem a ele. E eles ficam então em silêncio. É impossível, isso foi Shed que falou, é impossível um filho, sendo apenas humano, ser senhor de seu pai. Já pensou, né? Eu chamar meu pai, pai, faz isso pra mim, vai lá, faz não sei o quê, vai lá, eu quero isso, não. Hoje, infelizmente, né, tem muitos filhos que eles se colocam ali, ou são colocados, na verdade, né, pelos seus próprios pais, como senhores, como donos de tudo, né? Mas a gente sabe que essa não é a forma correta que Deus ensina a relação de submissão. Então, é impossível um filho, sendo apenas humano, ele ser dono, senhor de seu pai. E o Shed, ele continua falando assim, os religiosos conheciam o Messias como filho de Davi, mas não como senhor de Davi, nem seu domínio espiritual em amor e mansidão. Eles ainda esperavam aquele rei, governador, estilo Davi, que iria acabar com os inimigos ali naturais, com pessoas, né? No caso os romanos, que estavam dominando Israel, ia acabar com eles, ia libertar o povo de Israel, ia ser rico novamente, ia ser uma nação conquistadora, forte, etc. Então eles ainda não conheciam esse domínio, o domínio espiritual, a libertação espiritual. Mas o próprio Davi declara ali que Cristo, ele é divino. E o Messias, então, ele é descendente, ele é filho de Davi, e assim ele é 100% humano, porque essa profecia existe, como eu falei no começo, né? O próprio Deus falou que Davi teria um descendente, dos descendentes de Davi haveria um rei que reinaria para sempre. E tem tantas palavras ali que Deus dá, deixando claro isso. Então existe essa profecia. É real que dos descendentes de Davi viria o Messias. E como descendente, como filho de Davi, então o Messias é 100% humano. Mas então, como que Davi o considerava Senhor? Porque o Messias, ele também é o enviado ungido de Deus. Ele também é filho de Deus. E assim ele é 100% o quê? Deus. Se ele está sentado ao lado de Deus, ao lado direito de Deus, ele está ali junto com Deus, ele é como Deus. Ele é também o próprio Deus. É 100% Deus. E Jesus, ele combina então em si mesmo tanto a humanidade quanto a divindade. Mas isso aqueles homens, apesar de conhecerem tanto da Bíblia, eles não entendiam, eles não conseguiam ver. E para encerrar essa meditação, eu tenho uma pergunta final, então. Eu vou pegar aqui os papéis e a pergunta é, afinal, quem é o Cristo, o Messias? Então, afinal, quem é ele? Então, vamos colocar aqui do lado. Eu vou dar uma dica já no começo para vocês, tá? A resposta vai estar aqui, beleza? Então, letra A. O Messias, então, é o filho de Davi, homem, humano, 100% homem, que era o que aqueles escribas, aqueles religiosos estavam afirmando? Ou, letra B, filho de Deus, que daí coloca ele na posição de senhor, de dono? Ou letra C, Jesus, né? Então quem que é o Cristo? Não, ele é Jesus. O próprio Jesus. Ou por último, letra D. Todas as respostas acima. Quem é o Cristo? Quem é o Messias? Ele é o filho de Davi. Ele era descendente de Davi, 100% homem.
mas ele também é o Filho de Deus. Ele sempre existiu. Mesmo antes de nascer como homem, como filho aqui da descendência de Davi, ele sempre existiu ao lado do Pai. Ele é 100% Deus também. Ele é Senhor. E ele é Jesus. Jesus é manifestado em carne, é o Filho de Deus manifestado em carne. Todas as respostas acima. Esse é o Cristo, esse é o Messias. Então, o próprio assunto, o objeto ali da pergunta de Jesus, que Jesus fez àqueles homens, o próprio assunto estava na frente deles. A resposta estava literalmente na frente deles. Jesus não estava dando nem opções, nem mostrando apenas na Bíblia. Jesus era a resposta daquela pergunta. Ele estava fisicamente, literalmente, na frente daqueles homens, vendo com seus olhos naturais a própria resposta. Aquele que eles aguardavam por tanto tempo, que tinham tantas expectativas, que, entre aspas, né, tinham tanto conhecimento intelectual sobre o assunto, estava na frente deles, perguntando sobre si mesmo. E eles tentando responder ali, né, na sua limitação. Quando a resposta estava na frente deles, eles não reconheceram. Eles não reconheceram. A resposta estava ali, na frente. Mas eles não entenderam, não reconheceram Jesus. Da mesma forma, a resposta está aqui. É o tema, né, da nossa meditação. A resposta está aqui hoje. E a resposta, que é Jesus, está tão presente aqui, hoje ou aí, onde você está assistindo. Ele está tão presente aqui como ele estava presente naquele dia. Amém? Naquele dia ele era visto naturalmente. Mas hoje, mesmo não vendo, Jesus está aqui. Ele é 100% Deus. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Tão presente com você, como ele estava presente naquele dia. Ele se coloca na nossa frente com a resposta. Ele é a resposta. E o meu convite, o meu apelo a cada um de nós nessa manhã é que a gente não deixe passar batido. Às vezes a gente conhece muito sobre Jesus, às vezes acredita, né, que ele foi um profeta, que ele existiu, que ele foi, né, descendente de Davi, um homem, um judeu. Mas eu acredito também que ele é filho de Deus, que ele é Senhor. Isso aqui faz toda a diferença. Da mesma forma que tem gente que quer Jesus apenas como Salvador, como aquele que faz milagres e curas, mas não quer o Senhor Jesus como Senhor, como dono, como alguém que você tem que se submeter. Não, quer Jesus apenas para fazer coisas para si, mas não para se submeter, se entregar para o Senhor Jesus. Essa pessoa conhece mesmo o Senhor Jesus? Não. Todas as respostas acima estão corretas sobre quem é Jesus. Ele está aqui, ele está presente. Não vamos perder a oportunidade de reconhecê-lo. Mesmo sabendo às vezes tantas histórias, mesmo crendo até em Jesus, Jesus ele está agindo e ele se manifesta diariamente nas nossas vidas. Ele está presente o tempo todo. A gente vendo ou não, a resposta está aqui. Você sentindo ou não, Jesus está aqui. Que a gente não seja como esses escribas que nem perceberam que a resposta estava ali em frente a eles, mas que a gente possa reconhecer o Senhor Jesus em cada momento. Amém? Senhor, te agradecemos, Deus, pela tua palavra, Senhor, tão preciosa, e porque o Senhor está nos dizendo essa manhã que o Senhor está aqui e que o Senhor tem a resposta para todas as coisas, mas não apenas isso, o Senhor é a resposta, Senhor. Deus, abre nossos olhos espirituais, Senhor, para que a gente creia em Ti, para que a gente dê passos de fé, Senhor, para que a gente Te reconheça e não perca nenhuma oportunidade de Te ouvir, de estar contigo, Senhor. Em nome de Jesus, continua se revelando a nós e que a gente possa continuar Te conhecendo cada vez mais e em níveis cada vez mais profundos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.